Agora, vamos falar de outro conceito central que é o conceito de fator de risco. Tá? Então, como identificar fatores de risco para os riscos S? Vamos lá. Por que entra em cena essa discussão sobre fatores de risco? Né? Porque tudo isso que a gente está falando diz respeito ao futuro, né? E principalmente ao futuro em longo prazo. E uma das objeções a essa preocupação com o futuro em longo prazo é que é muito difícil a gente estimar como é que vai ser os desdobramentos de consequência, né, das nossas decisões, né, ao longo do longo prazo. Né? E aí, às vezes, algumas pessoas falam, tá, por que se preocupar com isso? Porque a gente pode decidir de certa maneira e lá, daqui a décadas, séculos, a nossa influência vai ser diluída por vários fatores, não tem o que fazer. Né? A gente não sabe como é que vai ser o futuro. Essa é uma objeção. Né? E uma resposta a essa objeção é apontar que existe a possibilidade de a gente investigar fatores de risco. O que é isso? Né? São fatores que não são eles próprios riscos S, mas eles sempre aumentam muito as chances ou a severidade dos riscos S. E para a gente saber que é algo bom preveni-los, a gente não precisa saber como é que vai ser o futuro. Isso que é o grande trunfo, assim, a grande cartada, né, de investigar fatores de risco, por isso que é tão importante. Então, esse conceito de fator de risco ele já é muito usado na medicina. Por exemplo, né? A pessoa se alimentar mal, não fazer exercício, fumar, por aí vai, né? Não são em si doenças, mas aumentam muito a probabilidade, né, de várias doenças, e ainda que não impliquem essas doenças necessariamente. Então, para a gente saber que é algo bom evitar esses fatores de risco, não é necessário a gente saber como é que vai ser a trajetória de saúde de cada indivíduo. A gente não sabe como é que vai ser o futuro de cada humano, mas a gente sabe que é bom prevenir esses fatores de risco. Então, da mesma maneira, mesmo que a gente não possa estimar como é que vai ser o futuro em longo prazo, a gente pode tentar, então, identificar esses fatores de risco para os riscos S e tentar identificar quais são as ações que contribuiriam para evitá-los. Então, primeiro a gente vai falar agora dos fatores de risco e depois das estratégias para prevenir fatores de risco. Alguns dos principais fatores de risco para os riscos S. Por tudo que a gente viu nesse curso, né? Desconsideração por serem sencientes não humanos, desconsideração por serem sencientes não biológicos, por conta da possibilidade de senciência não biológica no futuro, demanda por produtos e serviços cuja produção prejudica os seres sencientes, a exploração animal é um exemplo, expansão humana e aumento do poder tecnológico, quanto maior o poder tecnológico, né, também maior a possibilidade dele ser usado para causar sofrimento, para prevenir sofrimento também, a gente vai ver isso depois. Né? E outro fator de risco é o fato de o progresso tecnológico ser muito mais rápido do que o progresso em ética. Isso é muito importante, né? Porque, normalmente, quando se começa a discutir sobre uma certa tecnologia, ela já está em uso. Não se discute antes se é correto usá-la ou não, né? Antes de desenvolvê-la. Ela vai sendo desenvolvida. Até chegar a ter debate sobre isso na sociedade, o estrago já foi feito. Né? Isso é chamado progresso diferencial. O progresso tecnológico é muito mais rápido que o progresso no debate ético sobre aquilo. Então, esse é um dos fatores de risco para os riscos S, mas tem muito mais. Então, vamos ver outros fatores, né, que não são tão evidentes assim de por que é um fator de risco, e aí vai ter uma explicação do porquê que são. Primeiro, tecnologia avançada. Né? Muitos riscos S só são possíveis por conta de novas tecnologias. Então, vamos ver aqui 2 exemplos. Né? Primeiro, como a gente viu, criar seres sencientes digitais poderia resultar em quantidades enormes de sofrimento por conta da desconsideração por seres sencientes não biológicos e porque talvez o custo de criá-los seja muito mais barato do que criar seres biológicos e eles ocupariam muito menos espaço. Né? 2, né? Como a gente viu, a colonização espacial pode multiplicar vastamente a população de seres sencientes. Né? Agora, pelo que sabemos, né, está aqui na Terra, né? E a colonização espacial pode enviar todo o sofrimento que existe, multiplicar isso pelo espaço. Né? E esses novos seres estariam sujeitos tanto às decisões dos agentes quanto aos processos naturais. Só para a gente ter uma ideia, né, do tamanho do estrago que poderia ser feito. Né? Existem entre 100 e 400 bilhões de estrelas só em nossa galáxia. E existem entre 100 e 200 bilhões de galáxias no universo.
Sem colonização espacial, o sofrimento fica limitado ao sofrimento da Terra, que já é enorme, mas seria menos do que um grãozinho de areia comparado ao que poderia surgir, né, com a colonização espacial. Novamente, não se sabe se a colonização espacial um dia vai ocorrer, mas o ponto é, vale a pena discutir isso desde já e tentar prevenir para que isso não chegue a ocorrer. Se não tiver discussão, isso provavelmente um dia vai ocorrer. Né? Então, só que vimos que um fator de risco para os riscos S é a tecnologia avançada. Agora, outro fator de risco é também a aversão à tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia também oferece oportunidades para a redução do sofrimento. Porque vamos supor que fosse interrompido o progresso tecnológico. Isso impediria o surgimento dos riscos S causados pelos humanos. Ok, impediria. Mas também isso não impediria os riscos S naturais e também faria não haver tecnologia para impedir esses outros riscos S. Então, parece que a solução não é nem um desenvolvimento desenfreado da tecnologia sem regulamentação, nem um interrompimento do desenvolvimento tecnológico. É a gente, na sociedade, criar mais debate sobre isso para ter boas regulamentações sobre o uso da tecnologia. Bom, outro fator de risco é a falta de esforços para reduzir os riscos S. Essa é uma questão que quase ninguém está se preocupando, quase ninguém está falando disso, né? E a gente só pode prevenir riscos S se tiver um número suficiente de pessoas se importando com isso. Outro fator de risco são os esforços ineficazes para se reduzir os riscos S, né? Porque ter a vontade de reduzir os riscos S não é o bastante. É necessário, mas não é suficiente. É preciso que esses esforços sejam bem planejados, né? Quais são alguns riscos, né, relacionados a essa possibilidade de um esforço ineficaz para reduzir riscos S? Se a causa associada à redução dos riscos S ficar associada a ideias muito controversas, isso pode gerar uma forte rejeição por parte da sociedade. E 2, é possível que os decisores relevantes, que vão ter o poder de decidir sobre isso, queiram prevenir riscos S no futuro, mas que as instituições políticas vigentes sejam ineficazes para fazer isso, ou haja problemas de cooperação entre esses agentes. Né? Pode ser que sejam humanos do futuro, em cargos públicos, pode ser que sejam inteligências artificiais autônomas, pode ser, a gente não sabe que agentes vão ser esses que vão ter o maior poder de decisão. Né? E 3, pode ser que os decisores relevantes não percebam certo risco S nos estágios iniciais e quando perceberem já seja tarde demais para fazer alguma coisa. Por isso que é muito importante começar a debater isso tudo desde já. Outro fator de risco, que a gente vai falar em mais detalhes depois, numa sessão separada sobre isso, é a polarização, em termos políticos ou éticos, conflito e a hostilidade. Polarização em larga escala deixa pouco espaço para reflexão. Né? Quando as diferentes tribos, vamos falar assim, vê as coisas em termos de amigo e inimigo, nós versus eles, né? Os do bem e os do mal, isso deixa pouco espaço para reflexão, para aprendizado mútuo, para as pessoas perceberem os próprios erros e corrigirem, né? Deixa pouco espaço para reflexão sobre risco S ou sobre qualquer outra coisa, né? E deixa quase nenhum espaço para ter compromissos mútuos, apesar das discordâncias. Né? E quando a polarização aos extremos, né, chega a esses níveis, né, mais extremos de todos, né, ela tem potencial para resultar em conflitos e mesmo em guerras. Né? A gente tem agora, né, no momento atual, aí acontecendo, né, guerras. Né? Então, conflitos, né, e guerras, principalmente, aumentam muito as chances de riscos S agenciais, né, aqueles riscos, né, que dependem de quando os agentes realmente, a meta deles é causar sofrimento e aumentar o sofrimento no mundo, que é o caso das guerras. Né? Então, polarização, conflito e hostilidade são também fatores de risco. Outro fator de risco é a falta de segurança contra agentes malévolos. Né? O que é essa ideia de agentes malévolos nesse debate? São aqueles agentes cuja meta é realmente produzir sofrimento. Né? Agentes que têm traços de caráter como psicopatia, sadismo, né, narcisismo, e se tem esses traços de caráter juntos na mesma pessoa, aumenta o potencial dela almejar, né, produzir sofrimento. Né? Então, esses indivíduos eles colocam sérios riscos, principalmente se eles alcançam posições de poder, né? Seja poder institucional, poder tecnológico, poder financeiro. Né? Isso não é incomum. Não é incomum que esses indivíduos estejam em posição de poder, porque, primeiro, né, esses traços de caráter, né,
sadismo, né, psicopatia, maquiavelismo, né? Isso já vem normalmente atrelado com uma sede grande pelo poder. E esses traços de caráter já dão vantagens nessa busca por poder. Então, esses riscos S são aumentados ainda mais se esses agentes têm acesso a uma tecnologia cada vez mais avançada. Né? Por exemplo, a tecnologia bélica, né, tem avançado muito ao longo dos anos, e o potencial de mortes e sofrimento por guerras, né, tem aumentado tanto que, se você somar todas as mortes por guerras, né, ao longo da história, se você pegar as últimas guerras, algumas das piores guerras, depois de ter tecnologia bélica avançada, elas têm mais mortes do que todas as outras somadas. Né? Então tem um pico ali. Então o avanço da tecnologia, aliado à intenção de produzir sofrimento, pode produzir um estrago grande. Dei o exemplo das guerras, né? Mas o que é feito aos animais, claro que produz um número muito maior de vítimas e por aí vai, mas foi só um exemplo. Bom, então, assim como no contexto médico, essas catástrofes têm maior probabilidade de ocorrerem se vários fatores de riscos coincidem. Por exemplo, se você tem, né, uma tecnologia avançada nas mãos de um agente malévolo e tem polarização e o conflito está instalado e por aí vai. Só que também as possibilidades de prevenir riscos S aumentam muito se coincidem várias formas de prevenção ao mesmo tempo. Então, agora a gente vai falar das formas de prevenção.